vamos hoje tentar dividir com vocês um pouco das nossas reflexões, do estudo. Mediunidade, a lei de afinidade, nós achamos que hoje é um tema bastante importante para que nós conheçamos, tenhamos consciência do que acontece. Estamos passando, todos nós no planeta vivem um momento bastante intenso, e como é fácil, né? Parece um estopim, assim, como diz Marisa, sendo estopim, a pólvora, né, explode, o dinamite explode muito fácil, e ter essa consciência sobre o que nós estamos atraindo, como nós estamos fazendo isso, entender como que acontece esse processo para que a gente consiga controlar, né? Para que a gente consiga se controlar e entender o que é que está acontecendo à nossa volta em resposta a nós mesmos, ao que nós estamos sendo. Então, foi assim eu acho que é um ponto para a gente começar aqui a conversar sobre isso. Mediunidade, todos nós somos médios, 24/7, não adianta fugir. O negócio agora é a gente abrir os olhos, olhar para dentro, ver o que é que nós somos, né? O que é que nós estamos atraindo, estamos mediando o quê, quem, e começar a perceber como essa lei de afinidade trabalha, como ela funciona no nosso dia a dia, na nossa vida, e como é fácil nós sermos influenciados. Eu queria, Lina, dar licença, boa noite a todos, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui junto de todos vocês. Toda vez que eu vou iniciar uma pesquisa ou organizar algum material, né, que vai ser discutido ou apresentado, uma das coisas que eu sempre busco são os significados das palavras que estão envolvidas ali. Então, eu fui atrás do significado da palavra afinidade, e eu achei uma coisa interessante, porque esse significado que eu separei, entre vários que eu achei, ele tem uma particularidade no final, na hora que, geralmente, a gente vê os significados e tem um exemplo, uma aplicação da palavra numa frase, para a gente tentar contextualizar, né? Então, eu achei aqui o seguinte: afinidade é uma sintonia de conjunções da mente, do instinto e do sentimento que estabelece um vínculo entre seres e elementos da natureza. Sua origem latina, affinis, parente, vizinho, análogo, semelhante, vinculado. No mundo atômico, ligação entre forças. Uma lei que existe em todo o universo denominada lei de afinidade. E aí vem esse fechamento que eu achei muito interessante. Vínculos entre seres humanos que compartilham de aspirações, pensamentos e sentimentos. Então, reduzindo a relação aos seres humanos, né? Quando nós sabemos, principalmente quando a gente combina com a palavra mediunidade dentro da doutrina, nós sabemos que está muito além, né? Que é entre seres humanos, entre as outras criaturas de Deus e, principalmente, para nós, né, os encarnados e os desencarnados. Então, é essa sintonia que a gente precisa, que a gente vai discutir aqui hoje, que a gente precisa avaliar em nós mesmos e ao redor de nós mesmos, como nós estamos cultivando e estabelecendo isso aí nas nossas vidas. Rafa, muito, muito bem falado, né? Acho que a afinidade realmente, como você colocou aí, primeiro, para a gente refletir um pouco, é uma lei de Deus, né? É uma lei que não tem ninguém botando o dedo nela para mexer, né? Ela é eterna, é imutável, como todas as leis divinas, né? E quanto mais eu comecei a ler, quando a gente decidiu que iríamos falar a respeito disso, né? Eu vi a ligação dela
com a lei de justiça. Porque antes, em alguns momentos, eu tinha um pouco de dúvida a respeito da lei de justiça. Eu falei, mas exatamente com essa justiça, Deus é bom, né? Que justiça é essa? Ele está punindo alguém aqui, por algum acaso? E aí, então, quando a gente entra nessa lei de afinidade, você se aprofunda no entendimento que não existe punição nenhuma. O que existe é uma lei onde nós nos conectamos, aonde o nosso pensamento nos leva. E quando a gente se conecta onde o nosso pensamento nos leva, a gente tem que passar a prestar um pouco de atenção, né? E ter a percepção onde que nós estamos indo. Porque todos nós aqui estamos na Terra. A gente sabe que não é a Terra, ela está no segundo degrau aí, né? Dos mundos habitados com relação à categoria. A gente está tentando evoluir aí para um mundo melhor, né? De regeneração, mas ainda não estamos lá. Consequentemente, os espíritos, os amigos, a todo mundo que nós nos conectamos, tem a tendência a trazer nos seus pensamentos todo aquele passado nosso próximo, que provavelmente não são grandes experiências. Esse é o nosso melhor momento, né? Então é necessário cada vez mais a gente ter muita atenção a isso, e um pouquinho mais para frente nós vamos falar aí algumas o que nós podemos fazer a respeito, né? A dona Joana de Ângeles, ela traz para mim talvez a colocação mais importante da noite, que a gente mais para frente vai discutir, só vou já deixar aqui, né, que é a prece, né? É isso que nos traz do nosso padrão vibratório normal, nos coloca em outro. E quando a gente liga essa lei de sintonia, a lei da afinidade, à mediunidade, fica parecendo até que é uma coisa que só acontece com os médiuns, essa ligação, essa similaridade, né? Essas ligações que a gente tem, inclusive como espíritos imortais que somos, como família universal, né? Todos ligados através dos pensamentos e dos sentimentos. Então, vamos nos conectando, como as ondas vão se cruzando e se conectando. Mas isso existe com todos, por isso, quando a gente fala que todos são médiuns, todos estão interagindo, né? Tanto com desencarnados como os encarnados, através de pensamentos. Então, é uma lei que a gente deveria ficar assim, muito atento a ela, porque minha avó, quando era viva, uma coisa que ela dizia que a gente não entendia direito que ela falava aquilo, ela dizia assim, quem com porcos anda, farelo come. E depois que a gente foi vendo, né, que era isso mesmo, o seu tesouro está onde está o teu coração, então, onde andam os teus pensamentos? Qual é o seu foco? No que é que você realmente bota a sua energia, né, sua vontade, aonde? Então, aonde estiver isso, estarão os pensamentos de outras pessoas, tanto faz estarem aqui no plano material, como estejam desencarnadas, e a gente vai interferindo, né? Vamos interagindo com os outros e interferindo na vida, na vontade, no sentir do outro, através das nossas ondas. Então, isso é bem que o telefone, né? É um negócio danado de bom. É bom, mas se não tivermos cuidados, a gente começa, né, a fazer coisas que talvez não estivéssemos assim com tanta vontade assim de fazer, né? Fazemos escolhas que talvez não sejam assim profundamente nossas vontades e nossos desejos, mas vêm outras mentes, se sobrepõem à nossa e tornam aquilo o nosso objetivo, né, de vida. Tá muito lindo. Desculpa, esse comentário do Livro dos Espíritos, em que eles dizem que eles nos influenciam todo o tempo, muito mais do que a gente imagina, e quando Emmanuel coloca assim, que a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Quer dizer, aquilo que eu estou sendo hoje está pela lei da afinidade, das ondas, estão se encontrando com todos aqueles que são do mesmo jeito que eu sou, que são o mesmo que eu sou. Né? Então, Emmanuel diz assim, qualquer providência, em qualquer opinião,
somos sempre a soma de muitos. Paulo dizia que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, mas não são só testemunhas, que é isso que eu acho que vai ficando cada vez mais gravado em mim, é que elas não são só testemunhas, elas são ativas no meu ser, no meu modo de ser, me influenciam o pensamento, me influenciam a conduta e o meu comportamento. Então, isso é muito importante. Eles diziam, eles interferem e de ordinário são eles que vos dirigem. Eles chegam ao ponto de terem a capacidade de uma mente sobrepor a outra e realmente dirigir um outro espírito, né? Então, esse ditado dos porcos, hein, Mar? Evoluiu um pouco mais tarde para aquele me diga com quem andas que te direi quem és. E muita gente acredita realmente que porque está andando encarnado sozinho, né, não está sofrendo a ação dos companheiros desencarnados, né, e continua fazendo um monte de besteira porque está afinado com aqueles que têm as mesmas intenções e os mesmos pensamentos. E aproveitando o gancho da Lina aí, com a passagem que ela trouxe do Emmanuel, eu fui no Livro dos Espíritos, né, e busquei algumas informações ali, mas na pergunta 278, Kardec perguntou, depois que eles categorizam e falam das ordens dos espíritos, os diferentes espíritos ali, ele pergunta: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? E a espiritualidade diz: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Ou seja, ele já está, a espiritualidade falando que, do mesmo jeito que vocês encarnados aí, né, escolhem as companhias e definem as coisas que querem fazer e por que querem fazer, né, os espíritos aqui vão se comportar dessa mesma forma. E na nossa sintonia, mais alta ou mais baixa, né, nós vamos atrair esses companheiros desencarnados. E só para não ler a resposta toda, no final ele ainda completa. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins que visam. Os bons para fazerem o bem, os maus para fazerem o mal. E isso muitas vezes perdurando de encarnação para encarnação, né? Exato, Rafa. E o Leon Diniz, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele complementa essa informação que você está trazendo do Livro dos Espíritos, né? Deixando de maneira bem clara que nós reencarnamos nesses grupos afins. Então, e como você disse, um atrás do outro. Então, a gente precisa entender que nós estamos no nosso melhor momento, e é isso que somos. E depende agora do nosso esforço e da nossa vontade, né? Se a gente quiser caminhar adiante e ter conexões cada vez melhores que nos elevem, que nos levem para caminhos mais alinhados aí, né, com as leis divinas, né? Isso é exatamente a evolução, né, onde a gente tem que querer fazer, né? É muito claro em toda a doutrina, né, que todos nós, cada um de nós, tem a semente divina, a semente do amor, mas ela sozinha nada acontece. Cabe a nós, né, trabalharmos, irrigarmos-a para que a gente possa crescer. Isso tudo depende da nossa vontade de assim fazer, né? E é gostoso saber, né, que nós somos. É gostoso, mas às vezes a gente gostaria de ter alguém mais por nós. Nós somos livres neste caminhar, né, no ir e vir, e com o esquecimento do passado ainda nos unimos, às vezes, com parceiros que a gente sai do mundo espiritual
dizendo não quero mais aquela companhia, mas quando chega aqui ainda temos, né, as semelhanças, né, de sentimentos e de pensamentos, e aí terminamos nos agregando, e eu acho isso também fantástico da justiça divina, deixar sempre nas nossas mãos o direito e o poder da escolha, né? De poder realmente, por vontade própria, por cansaço de sofrer ou de fazer sofrer, reconhecer que é bom ser bom, e aí procurar ir se mudando um pouquinho de rumo, mas é muito bom. E isso a gente sente mesmo quando, pelo menos dentro da mediunidade, o médium, quando está nesse contato, né, no trabalho mediúnico, atendendo aos espíritos, né, ora espíritos doentes, ora espíritos mais evoluídos, espíritos que vêm às vezes para agregar, para falar, então o médium vai tendo esse contato muito forte com essas energias semelhantes a dele e a outra não tão semelhante. Quando é uma entidade mais evoluída, né? Normalmente o médium se emociona mais, fica mais assim, fragilizado, como que, né, sentindo que aquilo ainda não é a sua totalidade, né? Aquelas sensações são novas, gostosas e duram pouco, porque logo a gente sai para o mundo real que está vivendo, mas é bom sentir que somos assim conduzidos, que tem os espíritos que estão por todos nós, estão ali acompanhando a encarnação, dando dicas. Agora é a nossa vontade, às vezes, né, querer mudar de ideia ou mudar de escolha, e às vezes não, né? Esse a cada um de acordo com as suas obras, né? Que acho que essa lei de afinidade junto com a lei de justiça, que como o Márcio colocou aí, eu acho que funciona tão belamente, porque tão divinamente, porque, como o Rafa falou, existem grupos que se unem para aquilo que eles desejam, né? Ou se é para fazer o mal, se é para fazer o bem, nós temos essa satisfação de estar junto com aquelas pessoas que pensam do mesmo jeito, que sentem do mesmo jeito, e existe essa ligação. Agora, como Deus é infinitamente bom, ele vai ter sempre esse olhar do bom querer ajudar aqueles que estão precisando, ou estão sofrendo, ou estão na dor, ou estão ainda inconscientes, né, do que seria o bem. Então, essa influenciação que vem do alto, constantemente, vai chegar também em forma de família, porque sempre vai ter alguém do nosso lado que vai estar puxando a gente para cima, tá? Apesar de nós termos os elos que ainda precisam de reparos. Então, eu vou ter relacionamentos bem próximos, que vão ser um pouquinho mais difíceis, por causa dos ajustes que precisam ser feitos, e vou ter sempre alguém que vai estar do meu lado me ajudando a carregar, né? A me carregar, né? Na verdade, não é carregar o outro, mas eu lidando comigo mesmo, com as minhas faltas, com as minhas ignorâncias, com o que eu ainda não sei. Mas esse ponto, Lina, que você tocou, né, acho que é um grande ponto de reflexão nosso. Porque a gente sempre quer ser ajudado, né? A gente, nas nossas preces, sempre estamos nos elevando ao alto e pedindo para que os bons espíritos, aqueles de luz que estão bem acima de nós, nos ajudem, né? Mas quando cabe a nossa parte, estender a mão, a gente se esquece, né? Porque a tendência normal, né, de nós todos aqui, ela falou, não, eu não vou me meter com essa pessoa porque ela ainda está envolvida com certos assuntos que eu não quero. E aí a gente falha exatamente nesse ponto, não é verdade? Porque é exatamente aqueles que vêm atrás de nós que a gente deveria estender a mão. E eu acho que a beleza da nossa doutrina, ela me trouxe essa compreensão, né? Na semana passada eu fui questionado no nosso grupo aqui de Ohio, né? Falou assim, puxa, mas as pessoas comentando, né? Mas eu tenho ainda tanta dificuldade, né?
às vezes, de conseguir ter um bom pensamento a respeito de alguém que cometeu um crime, alguém que está na televisão por algum motivo muito ruim, né? E a doutrina, ela me trouxe a possibilidade, talvez hoje, de enxergar essas pessoas com um outro olhar, né? Com esse olhar que cabe a nós, é exatamente a nossa parte nessa obra, onde a gente tem que entrar e tem que ajudar. Eu estava lendo uma passagem outro dia da Dona Maria João de Deus, mãe do Chico, né, no segundo livro que ele psicografou, e ela, então, quando na erraticidade, logo depois que desencarnou, escreve para a gente no livro diversos mundos, né, elevadíssimos. Mundos onde a espiritualidade, aquele grupo que vive ali naquele planeta, só está encarregado da manipulação do fluido cósmico para a formação da matéria como a gente conhece. Quer dizer, é um trabalho, como a gente leu, A Caminho da Luz, onde Jesus preparava o nosso planeta há 4,5 bilhões de anos. Quer dizer, tem planetas onde só existem espíritos com essa função. Agora, nós aqui na Terra, o que nos cabe como co-criadores que somos na obra do nosso Pai? Porque nós somos co-criadores. A gente tem que adentrar com a nossa porção para a evolução. Contribuir de alguma forma. Para a evolução, né, de toda a humanidade, de todo o universo. Então, me parece que no momento em que vivemos é exatamente isso. Nós temos sim que olhar para os que vêm atrás, né, que ainda não têm certos entendimentos, da maneira como a gente se acha entendido, às vezes a gente se acha e nem tem também, né? Pode acontecer isso também, mas olhar e sim, né, ter o carinho de estender a mão, né, ter um abraço com essas pessoas, e no centro, a doutrina nos traz isso de maneira brilhante. Eu nunca tinha imaginado antes de começar a frequentar, e agora falando um pouco do lado da mediunidade, né, antes de passar a frequentar as nossas reuniões mediúnicas aí no centro, e ter a percepção que a gente, quando vai para dialogar dentro de uma reunião mediúnica, a condição número 1 que a gente tem que ter é amor por aquela pessoa que está do outro lado que está falando. O que é esse amor? A gente não tem ainda a capacidade de amar ao ponto de Jesus, né? Mas é conseguir, de alguma maneira, abrir o seu coração, querendo abraçar aquele ser que está do outro lado falando, querendo acolhê-lo, querendo ouvi-lo, né? E o principal, sem julgar, né? Se isso a gente conseguir penetrar isso dentro de nós, não interessa o que você fale, a pessoa do outro lado, muitas das vezes, né, você consegue tocar aquele sentimento que cada um tem, por mais que esteja num caminho de desando, né, com decisões não muito acertadas, tal. A gente sabe que todo ser humano tem dentro de si um sentimento que às vezes é tocado pela mãe, pelo filho, por um parente, por um animal, seja o que for, mas todos nós carregamos, né, independente do nosso estado em que estamos evolutivo. Rafa. Olha, eu vou falar agora uma coisa e eu quero que vocês tentem perceber a beleza da lei e a maravilha que é ter a espiritualidade conosco, né? Eu separei algumas coisas aqui que eu gostaria de introduzir nessa conversa e eu estava tentando, o próximo tópico que eu queria inserir aqui, eu estava tentando achar a forma e o melhor momento para colocar, né? E aí a Lina vai e traz, né, a questão de ajudar, de estender a mão, e o Márcio complementa aí falando da importância de nós contribuirmos fazendo pelo outro e amando, né? Então, eu ia até voltando um pouquinho em relação à mediunidade, eu ia trazer o seguinte: todos nós somos médiuns, né, como a Lina colocou na introdução. E a nossa primeira mediunidade, ela é exercida na comunhão com o Pai, na nossa comunhão com Deus, porque é a hora que a gente se reporta a Ele na aflição ou na alegria do agradecimento, né? E a gente faz isso através da prece.
que também o Márcio comentou. Então, na pergunta 662 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: pode-se, com utilidade, orar por outrem? Então, quando eu pesquisava sobre afinidade ali no Livro dos Espíritos, é curioso, né, Márcio? Você falou que, essa mediunidade e afinidade te reportou a lei de justiça. No meu caso, ela me apontou um pouco mais a lei de adoração, porque na lei de adoração, e isso independe de qualquer religião, né? Se nós voltarmos lá nos 10 mandamentos de Moisés, nós vamos ver que a primeira lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós adoramos a Deus e nós entramos em prece, nós estamos de alguma forma nos conectando com essa possibilidade espiritual de nos comunicar com Deus. E aí Kardec faz essa pergunta, e a espiritualidade responde. De novo, a pergunta é: pode-se, com utilidade, orar por outrem? E aí a resposta é: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseje fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem em seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A do coração é tudo. A dos lábios, nada vale. Então, muitas vezes, quando nós estamos nesse papel do médium, né, e a gente fica ali, a gente está nesse contato um pouco mais aproximado daqueles irmãos que estão em necessidade, muitas vezes, só pelo fato de orarmos, como vocês bem sabem, na sustentação de uma reunião, ou quando a gente inicia ou finaliza uma palestra na prece inicial ou final, nós estamos praticando essa mediunidade de uma forma que muitas vezes a gente não faz ideia, né? E aí esse gancho perfeito com o que você falou, porque somente nos conectando com a caridade praticada da forma que Jesus nos ensinou, nós já estamos praticando muita mediunidade na nossa vida. Rafa, uma coisa que eu achei assim, agradeço sempre a Deus a possibilidade que a gente teve de, nessa pandemia, manter nossa casa aberta. Porque uma coisa que eu acho assim que é grandiosa é o exercício que a gente tem na casa espírita, desde que a gente se prontifica a qualquer trabalho dentro da casa espírita, não precisa só ser na mesa mediúnica, mas todos os trabalhos dentro do centro, eles são mediúnicos, desde a porta de entrada até o banheiro, quando você conduz alguém para ir ao banheiro, porque nós estamos cercados por essas entidades benfazejas que aproveitam a nossa vinda a um ambiente, né, espiritual para poder exercitar esse contato, tanto com o encarnado como o desencarnado. Então, todos os trabalhos, quando você vai dar uma aula, quando você vem fazer uma palestra, quando você vai atender alguém na livraria, quando você vai esclarecer alguém de alguma coisa, estamos ali no exercício melhor que poderíamos estar, de nos doar ao outro, né? Por isso que os exercícios mais aprofundados de doação ou a oração em ação, que eu acho que são o passe e a mediúnica,
nós temos mais dificuldades de exercer esses papéis, porque é onde você vai ter que fazer isso. Amar o outro ali através daquela oração em ação, né? Seja ela através do passe ou do atendimento espiritual, e dar o melhor de você, sem julgar o outro que está ali falando, se apresentando, sem querer passar para o outro lado e ser o atendido, porque às vezes a gente prefere, né, que sejamos nós os atendidos. Então, naquele momento, a gente disputa o lugar com o outro doente, né? Nós nos reconhecemos doentes, mas a gente diz assim, eu estou mais grave do que ele, eu quero passar na frente. Inconscientemente, a gente faz isso, né? Então, é muito interessante. Eu acho que é um exercício, assim, maravilhoso, maravilhoso. Quando veio a pandemia, foi uma das primeiras coisas que eu procurei saber com Divaldo, era sobre a possibilidade de uma mediúnica virtual, e não há possibilidade. Não havia possibilidade. Né? Achei tão bacana, né? Tem coisas que precisa ter a ciência. Ainda não foi. Eu tenho vários testemunhos que eu poderia dar, né? Incríveis, particulares no meu caso, e inclusive, né, alguns relacionados diretamente com o KSSF. E essa questão, né, dessa perfeição da sintonia, da afinidade de pensamentos, até mesmo como a espiritualidade nos conduz e muitas vezes faz as conexões certas na hora certa, né? Eu gostaria de trazer rapidamente aqui essa experiência em particular com a Marisa, para todo mundo que está ouvindo. Eu nunca falei isso assim publicamente, mas o dia que eu estava numa quarta-feira no KSSF, eu vim do Brasil e eu estava muito acostumado a fazer tarefas na Casa Espírita, né? E uma delas era a campanha do quilo, aos domingos, onde eu pude experimentar muito dessa mediunidade quando você vai na casa de alguém que te bate a porta num fim de semana e no outro, depois que você deixa a mensagem cristã, evangélica, ela já pelo menos olha nos olhos e te abre a porta, né? Então, é a espiritualidade trabalhando através de nós, mediunidade. E aí, eu estava aqui num dia de muito sofrimento pessoal, de muita amargura, porque eu não estava trabalhando na causa espírita e só estava frequentando as palestras do centro e tudo. E eu fui para o centro naquele dia, decidido que seria a última vez que eu ia desistir, até talvez voltar para o Brasil. E eu sentei lá no fundo, era um daqueles nossos estudos do Boa Nova, quando a gente começou a fazer aquele estudo do Boa Nova, que a gente fazia aquela roda, e estava você, a Helena, o Ayrton conduzindo, a Beth conduzindo o estudo. E aí, naquele dia, no final do estudo, que eu estava indo embora, eu disse, se não acontecer nada hoje, eu não volto mais aqui. E a Marisa me chamou e me convidou para conduzir o estudo, né, junto com o Ayrton. E a partir dali, né, como que eu fui embora maravilhado, assim, porque eu falei, sem acreditar no que tinha acontecido. Porque aí eu pude me colocar à disponibilidade e ser útil novamente com a causa espírita e com a causa do Cristo, né? Então, a gente não tem ideia, às vezes, como essa afinidade está sendo intermediada, né? Porque nós somos médiums daqui para lá, e os espíritos são médiums de lá para cá, né? É uma via de mão dupla. E eles querem trabalhar, e eles estão trabalhando incansavelmente por nós do lado de lá. Então, a gente precisa confiar e nos colocar à disposição, né? Não tem que ser necessariamente numa mesa de reunião mediúnica. Podem ser
várias outras formas que estão aí, né, nas atividades da casa. Desculpa, Lina, queria falar alguma coisa? Não, pode ir. Pode ir. Pegando esse teu gancho, Rafa, eu queria falar um pouco a respeito do que a gente estava falando, né? O que eu disse lá a respeito da justiça, né? O porquê que eu relacionei com a justiça. Você, pelo que você está contando, então a gente começa a perceber que nós estamos sempre no lugar certo, né? Muitas das vezes a gente se acha, mas por que eu estou nesse ambiente aqui? Por que eu nasci nessa família? A gente não brinca, né? Ela fala assim, não, estou nascendo nessa família aqui, está alguma coisa errada, não pode ser. Acho que erraram a hora que veio, né? E não é isso, a gente sempre está no lugar certo. Por que a lei de justiça, né, que eu relaciono com isso, onde a gente está no lugar que a gente deve estar? Porque é ali que a gente pode exercer, né, a nossa função de co-criadores. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Né? E cada vez que a gente aceita isso mais dentro dos corações, tudo flui de uma maneira melhor. E eu vou ler um pedaço aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Se não se queixa das provas, está falando de nós, né, homens? Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento, que são esses ao nosso redor. Né? Se, em vez de se queixar, agradece a Deus ou experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Você imagina a seguinte situação, se todos nós agora refletirmos a respeito disso que está escrito no Evangelho, né, e mudar a nossa atitude frente à vida. Mudar a nossa atitude frente à maneira como a gente encara o momento em que vivemos, do vírus, né, com tantas dificuldades. Se a gente mudar a maneira com que raciocinamos e passarmos, então, a adotar uma atitude positiva com tudo que nos cerca, a situação dos brasileiros, que às vezes estão sempre se apegando à política, reclamando, né? Nós aqui nos Estados Unidos, com relação aos problemas que a gente tem aqui de racismo, se a gente passar a entender essas situações como oportunidades, porque se a gente tivesse em Plutão, não ia ter nada relacionado ao que somos para nos melhorar. Nós estamos aqui na Terra, em contato com essas coisas, porque é ali que está o alimento que a gente precisa. Ali é que está a relação e os conflitos que a gente necessita para poder crescer na fase em que estamos. E se a gente passar a mentalizar dessa maneira, então, e talvez abraçarmos essas oportunidades e não reclamarmos, né, que, puxa, para que eu mereço isso? Não é isso. Isso é uma oportunidade que a gente tem, né? Que a gente, com certeza, todos nós vamos enxergar quando chegarmos lá na erraticidade, nessa nossa nova, próxima passagem agora. Mas se a gente conseguir enxergar isso aqui e agora, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais proveito com relação às nossas ações e a maneira como encaramos a vida aqui e agora. Isso que você falou aí, Márcio, o Leon Denis fala que cada ser vivo do universo só pode gozar da situação correspondente a seus méritos. Isso é como Marisa sempre fala aí das bênçãos disfarçadas. A gente conseguir entender que tudo que acontece conosco no nosso dia a dia, não importa quão doloroso seja, ele é uma forma de Deus trabalhar conosco, conversar conosco, da espiritualidade chegar bem pertinho de nós e falar assim, olha, né, pegando a gente pela mão, às vezes arrastando pelos cabelos, porque a gente é muito renitente naquilo que a gente pensa que está certo para a gente. Então, quanto mais rápido a gente percebe isso, eu dei o exemplo outro dia do piloto que sai de Miami e está sempre em contato com a torre de comando, né? Porque se ele desviar 1 grau na saída, ele parou no Atlântico ou vai pousar no Pantanal. Então, quanto mais cedo e quanto mais ele corrige essa rota,
só para ele chegar onde ele quer chegar. E eu acho que o espírito tem isso, ele quer evoluir o mais rápido possível. Que a gente chega aqui e começa a patinar no que a gente acha que é bom, que é gostoso, no chocolate, no namorado que me traiu. Então, a gente vai se arrastando aí para saindo da rota e briga com a torre de comando, pensando que, né, que ela não sabe o que está fazendo. Enquanto que quanto mais cedo a gente corrigir, mais rápido menos doloroso fica, menos a gente tem que desviar, né? É só um grauzinho para corrigir e não 30 graus lá à frente. Então, acho que isso que eu acho muito interessante quando a gente estuda junto, participa da vida um do outro, assim como a gente faz, preocupada com o lado espiritual, né? Nós trabalhamos aqui como tentando nos lembrar de que, olha, o corpo vai ficar, é só vestimenta, o soldado vai seguir. E o general está preocupado com o soldado, não está preocupado com o uniforme, não é? Não é assim que está escrito lá. Só que a gente precisa amadurecer, e eu acho que é nessas experiências, às vezes tem que ser conflituosas, que a gente vai aprender mais rápido. Mas as lições são sempre as menos dolorosas possíveis dentro do nosso mérito, dentro do que a gente consegue entender. E Lina, eu estava pensando enquanto você estava dizendo aí, né? Talvez alguém que esteja nos ouvindo aqui, né, esteja refletindo e falar assim, mas vocês estão falando isso porque está tudo bem, né? Porque as dificuldades são assim, mas eu estou num buraco tão grande, tão escuro, né? Que eu não consigo nem ver a luz. Então essa, agora, é uma oportunidade de talvez parar para pensar naquilo outro que nós falamos aqui no começo, que o Rafa falou, né? Essa é a hora de você se conectar através da prece, né? Porque com certeza absoluta ela vai ser atendida, a gente sabe disso, né? Então essa é a hora, se está muito difícil, né? Para que você se conecte, peça a Deus e Ele lhe enviará as pessoas certas que irão sim trazer luz à sua vida. Eu tenho 1 milhão de defeitos, de problemas aqui ainda para resolver, né, na minha evolução. E um exercício que eu tenho buscado praticar diariamente, né, e aí fica até, né, como sugestão para quem esteja nos ouvindo agora, é a gratidão. É a história da boa parte que Maria de Betânia escolheu e que Jesus diz para Marta: Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando a gente é grato, a gente vai conseguir achar aspectos positivos nas piores situações que nós enfrentamos na vida, né? Então, pode estar chovendo, pode estar frio, está quente, está ensolarado o dia. Quando eu me levanto e piso no chão, eu agradeço por mais um dia. E aí eu venho com a minha lista, né? Pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela minha casa, pelo meu alimento, pela minha família, pela KSSF, pela Marisa, por todo mundo aí que está nos ouvindo. Porque se você aprender, ainda que à força, né? Forçar todo dia, aprender a ser grato, nada vai lhe incomodar, nada vai te atrapalhar o dia, nada vai lhe tirar a vontade de, mesmo que o dia não tenha sido o melhor possível, deitar e recomeçar do outro dia para poder fazer melhor o que não funcionou tão bem hoje, né? Então, a palavra, para mim, hoje é gratidão. Então, eu vou dar outra... É que eu acho assim que a gente tem tanta coisa que a gente quer durante um dia, né, que você vive. Você acorda grato, mas você começa a encontrar pessoas e situações e parece que a gratidão vai lá para o fundo do saco e você quer botar ela à tona. Uma outra coisa que pode atrelar a esse sentimento de gratidão que a gente tem que ter, porque é uma energia de ouro que a gente vai começar a girar em torno de nós, que eu acho,
que é um aprendizado. O centro vai fazer agora 19 anos, né? Faz 19 anos agora. Que desde que a gente abriu o centro, uma das práticas que a gente passou a usar, eu aprendi isso lá na Mansão do Caminho. Foi na prática do passe, mas a gente pode usar isso para a vida, para dentro e fora do centro, para nós em relação a nós, em relação ao outro. Como a gente sabe que a finalidade da vida é amar e servir, amando, né? A gente tem que estar sempre nos relacionando conosco e com os outros, encarnados e desencarnados o tempo todo. Lógico, gratos a Deus pela vida, pela oportunidade de realizar mais um dia e assim. Uma coisa que a gente aprende no passe, Lina sabe disso e vocês também, uma coisa que a gente repete todos os cursos de passe, porque todo ano, né, a gente faz curso de passe e repete quase que as mesmas coisas, muda assim os slides do PowerPoint. Mas na prática do passe, uma das coisas que Joana de Ângeles recomenda é que o passista olhe cada pessoa que vai sentar defronte dele como um filho muito amado e que naquele momento precisa de ajuda e que você vai ajudar. Então, qualquer pessoa. Então, como a gente, quem toma passe sabe, quem dá passe sabe, é um entra e sai, né? Senta um, levanta, aí vem o outro. Então, para que o passe não vire uma coisa mecânica, que você abaixa a mão, levanta a mão, espana para lá, espana para cá, é olhar o outro. É naquele momento que a pessoa senta, você deixar jorrar de você um amor infinito por aquela pessoa. E por todos os outros que estão agregados a ele, porque é uma coisa que a gente vai aprendendo com a mediunidade. Não está ali uma pessoa só. Então, todos os espíritos doentes que estão ligados àquela pessoa doente. Então, quando a gente faz isso com cada um, eu acho que ali já foi o melhor passe que a gente podia dar. É a vontade de ter este sentimento, não é nem ter. Que, às vezes, a depender do seu dia, você está num dia tão dificultoso que você tem que realmente se entregar e fazer aquilo como uma prática de vida, porque se você vem uma vez ou outra dar um passe, você não consegue instantaneamente ficar assim, né? Por isso que alguns doentes mais graves se internam para fazer aquilo, né? Então, é você amar o outro, e não importa. Por isso que eu gosto, quanto mais escura está a sala, melhor, porque a gente vê pouco. Porque, de repente, enxerga muito alguma coisa, aí pode acender alguma luzinha, e essa pessoa, mas não pode ter nada, né? Aí está a justiça divina, aí está o amor que Jesus nos ensinou, né? Então, por isso que eu acho que as práticas dentro do centro espírita, a mediunidade exercida no centro espírita, você vai exercê-la em qualquer lugar. Em casa, na hora da confusão, no trabalho, em qualquer lugar, você vai acionar a gratidão, o amor ao outro, da maneira que ele está se apresentando naquele dia, com a doença do momento, com o problema do momento, não importa, e com as companhias do momento. Então, eu acho que isso é ser médium. Isso é exercer a mediunidade, né? E, para isso acontecer, a gente tem que estudar, a gente tem que ler esses 500 livros todos aí de Chico, mais os de Denis, mas todos que venham, porque quanto mais a gente agrega, né, os conhecimentos, as situações, as opiniões, aquilo vai preenchendo o vazio da nossa alma, que é ignorante. A alma ignorante, ela é totalmente vazia. Então, você vai jogando, né, conhecimentos, mesmo que amanhã não lembre de tudo. E olha, eu fui para a aula ontem, puxa, Rafael disse aquilo tão legal, Márcio disse aquilo, não me lembro direito como é. Hoje tem um vídeo, você vai lá e ouve de novo, você pega o livro, pega no telefone. Mas já teve épocas que a gente assistia aqui uma palestra, Ave Maria. Viu? Não viu? Só quando vier aquele caixote do Brasil. Não é? Então, eu acho que esse exercício de amar, de ser grato, de ter compaixão, sabe, essas virtudes que a gente precisa construir, elas precisam ter um alicerce, e o alicerce é a prática. É a prática o tempo todo, na hora da agonia, na hora da alegria, na hora de tudo.
é acordar já dizendo, olha, eu preciso praticar. Ontem eu estava dizendo aqui a Neu, hoje eu estava dizendo a Neu, que ontem eu dormi pouco, por isso que hoje eu não me preparei para o trabalho, porque eu fiquei angustiada, pensando numa pessoa que está doente, mas me deu uma angústia, sabe? Achando que a pessoa estava em perigo iminente. Então, eu disse, meu Deus, e agora? Não vou dormir, vou ficar nessa... E talvez não ajude, porque estou ficando angustiada. Então, eu botei uma prece para eu ouvir, e que não conseguia nem fazer prece. Então, quando eu ouvi a prece, eu só acordei de manhã, um pouco angustiada ainda, mas com um pouquinho de sono, né? Mas são coisas assim que você vai sem medo do outro dia, sem medo de não, sabe, de não estar fazendo a coisa certa. Então, a gente vai estar, mesmo quando esteja capengando, a gente vai estar fazendo a coisa certa. É para estar naquele momento capengando e fazendo. Lembrei disso. Isso aí. Marcinha colocou aqui, ó, tô na UTI do KSSF. Estamos, Marcinha, todos nós. E agora é assim, a gente fica online Esses também. Que não saem da telinha são os piores. O bom, ainda bem que aí na UTI tem leito suficiente para todo mundo, viu? É mesmo. Gustavo colocou aqui, ó, Rafa, com relação à gratidão. Sentir gratidão requer exercício diário. Não é ditado ou algo assim. Literalmente requer exercício diário. Basta fazer uma busca de como reprogramar seu subconsciente e verá que esses exercícios estão sendo praticados e implementados em vários cantos do mundo e, graças a Deus, mais divulgados a cada dia. Sentir gratidão e amor requer exercício, não tem como escapar dessa realidade. Aí caímos na estranha realidade onde todos querem ser felizes, mas poucos querem fazer o necessário para que isso aconteça. Realmente. E aí, falando gostei muito do Gustavo, obrigado pela colocação aí. E falando em felicidade, né, a gente já está quase chegando na hora, eu vou fazer uma colocação final aqui que eu tinha anotado. Dona Joana de Ângeles. Nas nossas conexões, que não são as melhores, né, como nós já discutimos, nós estamos aqui na Terra e temos uma tendência ainda que carregamos do nosso passado aí, de nem sempre fazer boas conexões. Se a gente está no momento onde a gente está se conectando muito com o lado pesado do vírus, se a gente não consegue ainda perceber as coisas boas que vêm atreladas a ele, se a gente está se conectando muito com notícias políticas, achando que isso está nos trazendo para baixo e a gente não consegue perceber outras saídas para tal felicidade que o Gustavo colocou, a dona Joana fala o seguinte para nós, então. Como não existem violências contra as leis universais, nem privilégios para uns indivíduos em detrimento de outros, quem ora e procura situar-se em equilíbrio, direciona suas ondas mentais para que alcancem as religiões felizes da espiritualidade, despertando amor e interesse dos guias espirituais que acorrem presurosos para auxiliá-lo. Dessa maneira, através da prece, de novo, então, com certeza absoluta, você vai achar a felicidade que é possível nesse momento que a gente se encontra aqui na Terra. Coincidentemente, tá, Márcio? E eu adoro quando você chama a dona Joana, eu adoro. A dona Joana me pediu aqui, me intuiu para uma passagem também a respeito da afinidade, né? Onde ela diz: mentes comungam com mentes que se lhes assemelham. Espíritos sintonizam com espíritos que lhes são afins. Pessoas sincronizam com pessoas em quem se comprazem. Então, nós temos o livre-arbítrio. A escolha de se afinizar com X ou Y é nossa, né? Basta que nós nos comportemos de uma forma que esses espíritos que estão do lado de lá, né, na vibração mais elevada, consigam se aproximar de nós, né? Não adianta a gente querer ajuda, né, e andar só pela estrada, pelo caminho torto, né? E não é porque eles não querem, é porque nós não deixamos eles se aproximarem.
né? Porque as vibrações são leis físicas. Elas não conseguem, como você falou, as leis elas não podem ser priorizadas ou serem modificadas de acordo com o que a gente gostaria. Elas são leis naturais, né? Então a gente precisa agir de uma forma que possibilitemos que esses irmãos se aproximem de nós. E, aproveitando, já que o nosso tempo está se encerrando, eu também separei uma outra passagem aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, onde o Hilário, né, numa explicação longa que ele está fazendo ali para os espíritos que ele está auxiliando, orientando, ele diz o seguinte, né? Em tudo vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida, através do pensamento comungamos uns com os outros, em plena vida universal. Por isso me veio na lembrança esse episódio no dia em que eu estava ali no fundo, lá na cadeira, e falando assim, nossa, alguma coisa podia acontecer hoje para melhorar e mudar a minha vida. E a Marisa, sem eu estar fazendo ideia, estava lá do lado de lá, lendo o meu pensamento, e me fez o convite, né? Eu sou pau mandado. Eu obedeço logo. Na hora eu não quero nada. Quero só ficar aqui olhando vocês. Mas a gente vai, é uma troca. É aquela coisa, quando a pessoa chega assim, olha, eu estou sendo obsidiado por um espírito, eu tenho vontade de dar uma surra, às vezes, na pessoa, porque não está ninguém fazendo com você, vocês estão juntos, compartilhando as mesmas vontades, os mesmos desejos, né? Então, aí você encontrou um parceiro, só que esse parceiro, ele é violento, porque ele não tem corpo. São duas mentes usando um corpo só. Então, a dor, a agonia, vai tudo refletir em um só corpo. Então, você está perdendo. Realmente, você precisa de um tratamento para ver se você melhora e esse companheiro melhora junto com você e passa a ser um parceiro já de harmonia. No caminho bom. Eu acho que quando a pessoa está sofrendo uma interferência espiritual e está interferindo também no outro, né, mútuo a coisa, eu acho tão bacana, eu sempre digo à pessoa assim, olha, se trate, porque você se tratando, você vai sugerir, fazer essa mesma sugestão ao seu parceiro agora de agonia, ele vai ficar bem, você também vai ficar bem, porque aí vamos dois juntos, e ele se tornará um grande parceiro. Ele não será um grande mentor, porque ele, assim como você, ainda está iniciando o processo, né, de construção de espiritualidade. Então, mas ele será aquele parceiro que você está com pressa para ir para o trabalho, ele tira o parafuso da rua para não furar o pneu do seu carro. Ele provoca lá alguma coisa que os sinais ficam abertos para você ir naquela hora que você vai pegar o sinal aberto. Então, ele no mínimo, vai ser grato, né, a você. É grato, isso é gratidão. Ele, como não pode fazer muito, ele pode ser um quebra-galho. Aquele amigo que você liga assim, ele quebra seu galho. E quando você chegar no mundo espiritual, você vai olhar aquela figura e vai dizer, eu lhe conheço de algum lugar. E ele vai lhe dizer de onde é que você conhece. Passado, presente e quiçá o futuro. Então, a gente vai agregando amigos que antes eram inimigos assim, ajudando e sendo ajudado. Ajudando é aquele, né, amar o seu próximo como a si mesmo. Então, isso acontece o tempo todo com a gente. Na hora de uma agonia no trabalho, na hora de um desentendimento, que você tem vontade acha que vai se enfurecer, tem vontade de matar, é a multidão de testemunha, já está todo mundo ali agregado, cada um com uma arma, e você no meio. Aí você tem que olhar e dizer assim, já pensou se fossem todos do top de Jesus ali, me carregando no colo? Né? Transforme-os. Não é, isso é lindo, Mar, que você falou, né? Como de volta ali, que tinha aquele espírito que ficava com ele, e ele
Fica aqui comigo, um dia você muda, até que chega a transformação. Eu acho que é esse comer 1 quilo de sal junto, que a gente vai se conhecendo, vai criando essa amizade e vai aprendendo a se importar um com o outro. Eu acho que isso aprendermos a usar essa mediunidade no dia a dia, eu acho que vai muito de nós mesmos, como o Rafa falou, né? É a nossa escolha, como o André Luiz ali, Lísias vai explicar para ele, você estava lá no umbral, passou lá um tempão no umbral, mas quando a sua mãe pediu a ajuda para o Clarissa, levou 1 minuto para ele te achar, e você levou não sei quantos anos para perceber que Clarissa estava do seu lado. Eu acho que isso é o trabalho individual que a gente precisa fazer, trabalhar conosco mesmos, né? E uma mensagem também de Joana, não esquecer nunca, não duvidar nunca que nós somos filhos de Deus, né? Da paternidade divina. Não, você não foi criado sozinho, você não brotou do nada, você foi, né? Nós estamos aqui, veja, o fato de nós estarmos aqui vivos já é um milagre, já é uma coisa assim que só o amor explica, né? E essa caminhada que nós estamos fazendo, às vezes parece que está difícil, mas se a gente olhar para trás, nós vamos perceber que todos nós melhoramos, todos nós. Não tem como você olhar para a sua vida toda passada e dizer assim, nossa, hoje eu estou muito pior do que eu era. Por pior que esteja a situação física hoje, não é? Espiritualmente, você é uma pessoa mais forte, você está numa condição melhor, não tem como a gente não perceber isso se olhar com muita honestidade. Então, eu acho que é isso, é usar essa mediunidade para falar assim, o que eu posso hoje fazer de bom? E as respostas vão chegar, as inspirações vão chegar, porque tem muita gente investida em nós. É muita gente querendo que a gente deixe de ser mais um que atrapalhe e ser mais um que ajude, né? Então, com essa fé como a Marisa disse, colocando em nós o conhecimento para saber para onde que a gente vai, né? Porque acho que quando a gente trabalha com Jesus, ele diz muito claro, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida. E entendendo isso e colocando esse conhecimento na prática de todo dia, o que é que Jesus faria nessa situação? Meu Deus, rapidinho, responde aí, que né, eu tenho que responder o text message aqui que ela está perguntando, o que faz? Aí Jesus tapa buraco. Jesus tapa buraco. Não é só a imortalidade, eu acho que já é assim presente, porque ele ter nos feito assim divinos, imortais, indestrutíveis, não conseguimos nos destruir. Porque eu sempre ficava imaginando por que Jesus, tão paciente, tão amoroso que era, na hora que se zangava um pouquinho, podia ter nos fulminado, se nós não fôssemos imortais. Fulminava, mas como ele sabia, não adianta que eles vão estar aí, o Pai vai mandar renascer de novo. Então, isso eu acho a maior prova de amor. Imagine, a gente que ama os nossos filhos, né? Amamos os nossos filhos, a gente não quer nunca que vê-los desaparecer. Não parece isso? Aí você diz assim, eu vou fazer meu filho ser imortal, porque sempre eu vou tê-lo ao meu lado, né? Mas ele já é para você, assim. Então, é muito legal. É só como a Lina disse, como o Márcio falou, como o Rafa falou, temos que nos manter em exercício constante. É como se a gente fosse um automóvel que, se não for ligado, fica lá frio, vai bater o motor, né? A gente tem que se manter em movimento e saber, podemos tudo e mais um pouco. Agora, às vezes, vamos ficar mais preguiçosos ou vamos ficar mais doentes, procuremos os nossos irmãos e vamos buscar o reforço, né? Estamos ainda nessa caminhada.